Mateus, Letícia, bom? Bem-vindo. Obrigada. Uma bênção que Deus nos inspirou agora, sangrando em pedaços. Hoje decidi, vou tentar minha real experiência. Tentei voltar, Mas estava embriagado, inconsciente, tão sozinho mesmo em meio a tanta gente. É um prazer recebê-los vocês aqui conosco, nessa grande festa. Deus proporcionou pra gente, porque a gente vem de uma família muito humilde. É uma cidade de Pinheiro, no estado do Maranhão. Filho de pais separados, a minha mãe sem condição de me criar, quebradeira de coco, me entregou para uma família daquela cidade para que eu pudesse ser adotado pelaquela família. Uma professora na época, de nome Zenir, mais conhecida como Dona Nini, que me criou e me fez um homem de bem. Eu fui criado na idolatria, fui criado na macumbaria. Eu não conhecia a verdade, eu não tinha Jesus na minha vida. Então eu era uma pessoa muito supersticiosa. Era uma criança que, na época, segundo os meus pais, que depois eu fui conhecer já um pouco, já bem grandinho, então eles contavam que a minha mãe, quando ela ia quebrar coco, ela cavava um buraco assim no chão, na terra mesmo, e me colocava lá, colocava um paninho e me colocava lá para ficar brincando ali. E eu passava o dia. E aquela professora, ela ficava sensibilizada com a situação daquela criança, que seria eu no caso. Então, daí houve uma amizade entre ambas e de repente Deus já começou a trabalhar na minha vida desde aquele tempo. Porque eu saí do meio daquela família sem condição e Deus me colocou no meio de uma família já um pouco mais estruturada. Eles eram comerciantes, eram pescadores e já na cidade de Pinheiro eu vivia como qualquer uma criança normal, mas eu sempre tinha um vazio dentro de mim que eu não sabia, não conhecia, não entendia, que esse vazio era a carência de Deus na minha vida. E até os 21 anos eu vivi nessas práticas da idolatria e também da macumbaria.
E tudo que me falavam eu acreditava. Eu só andava com um fiozinho enrolado no bolso, era com uma imagem no bolso também, porque senão eu não me sentia protegido. E de repente, eu já dando aula, ia para a igreja católica na época, dava aula de catecismo, era praticante, me dedicava. Eu tinha fé, não sabia no que eu tinha fé, mas a minha fé era uma fé verdadeira. Eu acreditava, aquilo que eu aprendi eu acreditava. E eu, quando criança, eu não tinha esse corpo, essa pele que vocês podem observar hoje. Eu era cheio de ferida, da planta do pé até a cabeça. Então, eu me trouxia de dores, era cheio de enfermidade, tinha impige no corpo. E aquela senhora que me adotou, que cuidou de mim, ela com muito zelo, com muito carinho, me tratou bem. Até que eu tinha um sonho dentro de mim, um sonho de cantar. E eu deitava no chão, ficava, enquanto os colegas estavam jogando bola, eu ficava olhando para o céu, olhando para as estrelas e buscando algo de alguém, por que eu era diferente. E Deus começou a me mostrar um caminho diferente. Ele começou a me deixar liberto. Ele começou a fazer com que eu pudesse conhecer a vida, como é lá fora, o mundo, cheio de prazeres, cheio de bebida, cheio de prostituição. Eu comecei a me envolver naquilo. Eu também, na época, eu comecei uma amizade com um certo colega meu, chamado de José Orlando. Nós montamos uma dupla na cidade de Pinheiro, uma dupla bem conceituada, ficou muito conhecida. E daí para frente eu comecei a acreditar mais nos sonhos. Só que eu buscava a glória e o sucesso para mim. Eu não entendia que o sucesso é para Deus, a glória é para Deus, a honra é para Deus. Aleluia. E dali para frente eu já tinha uma família, tinha já uns filhos pequenos e abandonei aquela família, abandonei aquelas crianças e fui em busca dos prazeres. E até um dia eu bêbado, muito bêbado mesmo, perguntei para Deus, só o que eu lembro isso, até quando, meu Deus, isso vai durar na minha vida? Com uma semana depois, eu tive um acidente. Depois de um show, eu, a dançarina da banda e a tia dela, nós estávamos numa moto e eu perdi o controle numa curva no rio chamado Samaúma, na cidade de Godofredo Viana. E tive um corte muito grande na perna esquerda e esses ossos aqui, eles trepou um por cima do outro. E ficou uma pedra cravada no lado esquerdo dos meus olhos e eu passei por vários hospitais, no hospital daquela cidade, Godofredo Viana, sem estrutura porque eu estava politraumatizado, e de repente me levaram para Carutapera, uma cidade mais estruturada, no Maranhão. De lá me levaram para a cidade de Belém, no Pará. Saí do estado do Maranhão, fui para o Pará. E passei 3 dias naquele hospital, depois voltei para a cidade de Godofredo Viana, para o hospital. Da cidade de Godofredo Viana fui para o hospital da cidade de Pinheiro, Maranhão, onde a minha família começaram a tratar de mim. Na época, fizeram até homenagem para mim, que eu já estava morto. Mas Deus me deu uma segunda chance e me libertou. Aleluia. Deus me ressuscitou. Glória. Deus me mostrou que o homem sem Deus não é nada. Aleluia. O homem muitas vezes quer se tornar Deus, quer fazer da sua forma, quer enganar, quer matar, quer destruir, quer fazer de tudo para que a vida das pessoas seja destruída. Porque você nunca teve a sua vida destruída também. Você nunca teve num leito de hospital muitas vezes, e Jesus te dá uma chance de você ter a vida, de você respirar, de você olhar o sol a cada dia e a chuva a cada dia. Mas você muitas vezes quer destruir as vidas, que você não fez aquela vida. Quem fez foi Deus. Nas práticas de idolatria, nas práticas de macumbaria,
E você tem isso dentro de você. Um fôlego que foi dado por Deus. Aleluia. Você é a imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Então eu comecei a refletir. E Deus enviou da cidade de Belém do Pará, da cidade de Bragança, aliás, no Pará, uma irmã, uma missionária, chamada Nicielma. E essa irmã foi para a cidade de Godofredo Viana, quando eu já estava lá de volta, já estava já cicatrizado, e levou uma mensagem de amor, que eu não conhecia. Aleluia, glória a E Deus. Deus começou a falar comigo, aquela mulher começou a falar comigo coisas de intimidade minha, que só eu e Deus sabia do meu sofrimento. E aquela mulher começou a revelar coisas que só eu e Deus sabia. E eu comecei a ficar desconfiado. Será que é mais uma macumbeira na minha vida? Eu não quero mais isso para a minha vida. E Deus começava a revelar para aquela mulher, diz para ele, diz que tu não é macumbeira. E eu comecei a ficar impactado com aquilo. Porque vinha na mente, no coração, e aquela mulher começava a falar, começava a revelar. Então, de repente, aquela mulher disse para mim, Deus diz para ti, que só tem diante de ti a cova aberta. Vai um homem perto de ti com fúria, com inveja, para querer tirar a tua vida. Mas eu, o Senhor, coloco a mão, e essa pessoa chega perto de ti e não consegue te ver. E você decide, só tem diante de ti a cova. E eu olhei para aquela mulher, não estava mais aguentando. Eu disse, já chega de sofrer. Disse, já chega de sofrer. Aleluia, Jesus. E naquela hora eu encontrei paz. Parecia que todo aquele peso, aquelas dores que eu sentia, aquela solidão começou a sair de mim. Começou a sair de mim. Aleluia. E eu então comecei a... Parecia que eu estava flutuando, que eu lembro que eu comecei a agarrar na cintura do irmão João Manuel, um grande irmão, um grande guerreiro lá na cidade de Godofredo Viana, que faz um trabalho muito lindo na delegacia. Eu traquei na cintura dele, parecia que eu estava subindo, estava flutuando. Eu me segurei mesmo forte, eu não entendi aquilo. Eu estava com um fio de macumbaria no meu bolso que me ensinaram. Depois daquilo dali eu joguei, eu não preciso mais disso, porque agora sim eu tenho a proteção de Deus na minha vida. Aleluia. Agora sim, eu conheço Deus vivo, Deus verdadeiro. E Deus me fez uma promessa. Eis que eu vou te levar em lugares que tu nem imagina. Eu tenho um propósito na tua vida. E dali para frente, a minha vida começou a ser transformada, começou a mudar. E então, naquele momento, eu comecei a compreender. E Deus começou a falar comigo. Eis que eu te darei um CD. E desse CD te darei muitos outros. E desse CD te levarei em muitos lugares. E farei coisas grandiosas na tua vida que tu não sabe. Então, a partir daquele momento, e aquela irmã começou a brincar. Disse, eu quero o CD também. Porque Deus vai te dar o CD. Glória a Deus. E vai te levar em lugares que tu nem imagina. E o Senhor diz agora para mim. Aquela mulher dizia para mim. Eis que eu agora te tenho como um filho gerado de mim. Aleluia. O Senhor disse que é para me tomar conta de mim, de ti. E a partir daquele momento, aquela mulher me tem como um filho. E eu o tenho como mãe. Glória Uma mãe a na Deus. fé, uma mãe que cuidou de mim, mostrou a verdade. E sem desmerecer aquelas pessoas que cuidaram da minha vida, como a minha mãe adotiva, e depois a minha mãe biológica, que conheci ela, que também morava com um macumbeiro, separado do meu pai até hoje vive na prática da macumbaria. Até hoje, nessa gravação. Mas Deus tem propósito na vida dele também e vai tirar isso daqui. Aleluia. A minha mãe morava com outro macumbeiro. Vê a situação. Separado do meu pai, morava com outro macumbeiro. E de repente Deus começou a falar para mim. Eu comecei a buscar Deus, comecei a orar pela libertação dela. Deus começou a dizer para mim, esse que eu vou libertar ela. E esse que eu vou libertar também aquele homem. Aleluia. Ele pegou uma enfermidade. E dessa enfermidade, ele reconheceu o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua Glória vida. a Deus. Depois, ele faleceu. A minha mãe foi para a casa do Senhor Jesus Cristo e está até hoje. Graças a Deus. Aleluia. E Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu não me preocupei, eu tomei posse da palavra de Deus. Se tu creres, tu e a tua casa serão salvos. Glória a Deus. Então, Aleluia. eu comecei a buscar em oração, em jejum, comecei a aprender. E de repente, Deus começou a transformar a minha vida. E veio o primeiro CD.
que você está conhecendo agora, perto do céu. Porque Deus me colocou mais perto do céu. Aleluia. E depois desse CD, Deus na realidade me colocou, disse que Ele ia me colocar dentro de um local para que eu tivesse experiência, para algo que Ele tinha grandioso na minha vida. Ele me colocou dentro do Enzo Parque, o maior parque aquático da cidade de Pinheiro, no Maranhão. E eu gerenciei esse hotel dentro lá daquele parque durante 2 anos. Depois fiquei enfermo 7 meses. E de repente Deus começou a tratar comigo. Eis que agora eu cumprirei na tua vida aquilo que eu te prometi. E eu estou tirando de ti toda a iniquidade que até agora esteja do teu corpo e na tua vida. E Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu 7 meses enfermo. E Deus disse, faz uma campanha de 7 meia-noites pelos teus patrões, para abençoar a vida dos teus patrões e todos aqueles que pisarem nesse local. E eu vou abençoar. E te abençoarei no final. E no final disso, a esposa do meu patrão se converteu, reconheceu o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, e o meu patrão colocou nas minhas mãos todo esse CD, mais de 10 mil reais, e disse, Pai, que o teu Deus, nosso Deus, tem um propósito na tua vida. Segue a tua vida. E dali para frente, o Senhor disse, e eis que agora vai vir uma pessoa te buscar, e eu te levarei numa cidade grande, e te abençoarei naquele local. E abençoarei todos aqueles que te abençoarem naquele local. Os que são teus amigos são meus amigos também. E a partir dali Deus começou a trabalhar. E diz, e eu te farei uma surpresa antes que esse CD esteja pronto. Os meus filhos se converteram em uma outra cidade. Aqueles filhos que eu tinha deixado no passado. E aquelas crianças se converteram numa outra cidade. E a minha filha, Gabriela, começou a entrar no Facebook, que eu divulgo a palavra do Senhor no Facebook, entro na tecnologia para falar do amor de Deus que Ele fez na minha vida. E ela começou a se conectar comigo sem saber que eu era pai dela e sem eu saber que ela era minha filha. Ela já aos 14 anos e o meu filho aos 16, eles eram pequenininhos. E de repente Deus começou a falar comigo através dos meus familiares. Ó, a tua página está cheia de fotos da tua filha, já viu? E eu comecei a me alegrar. Aí a coisa começou a mudar na minha vida. Eu comecei a perceber que aquelas crianças, Deus estava dando de volta para mim. E eu também sei me revelar, fui falando aos poucos, ela guardava uma mágoa muito grande de mim, porque não tinha entendido o motivo de tudo aquilo. E o meu filho também. Então eu comecei a me humilhar diante de Deus, diante da mãe dos meus filhos, que foi uma grande guerreira, que batalhou sozinho. Eu sei que eu não podia mais desfazer aquilo tudo. Então ela, graças a Deus, encontrou uma pessoa que eu amasse, que eu ajudasse os meus filhos. E hoje, tudo que eu consigo, todas as minhas lutas, é para abençoar a minha família, a minha esposa, que hoje eu sou casado, os nossos filhos, e os meus filhos, e a mãe dos meus filhos, porque foi uma grande guerreira que conseguiu criá-los e fazer homens de Deus, ali na luta com dificuldades. E a minha filha me pediu um presente, me pediu um celular. E eu disse, eu vou te dar esse celular. Pedi perdão para a mãe deles. Deus fez algo tremendo na nossa vida, ela me perdoou, meus filhos me perdoaram. E eu disse, eu vou te dar esse presente. E a minha filha disse, mas eu não quero dar viagem perdida. Eu disse, não vai dar viagem perdida. Porque agora é o teu pai, um homem de Deus, que está te falando. Glória a Deus! E eu disse, eu vou na quarta-feira. Tem um irmão, um companheiro, um irmão, um amigo meu, o irmão Renato. Ele começou a olhar para mim e começou a chorar. Ele disse, não, já imaginou, eles não estão na igreja, você já imaginou tu ir... falou que tu ia na quarta-feira, tu já imaginou que na terça-feira ia fazer uma surpresa para ele lá na igreja. Aí ele começou a chorar e disse, não, tu não vai resistir. Ele começou a chorar, eu chorei do lado. Então Deus começou a criar a cena. E eu fui chorando, eu entrei em contato com o pastor. E nós combinamos tudinho. Entrei em contato com a televisão, os meus amigos mais dinheiro. Televisão da última hora, missionários da última hora, mando um abraço. E eles foram comigo.
E eu dentro do carro, eu fui chorando de uma cidade a outra, são 40 minutos, fui chorando da cidade de Pinheiro, já imaginando como seria o meu encontro. E meu filho, o pastor tudo combinado, meu filho cantou naquele dia, depois eles oraram. Quando eles estavam orando, eu entrei e Deus fez o nosso encontro. E hoje, o que me fortalece é que a minha filha manda muitas mensagens para mim de conforto. Pai, ninguém tira mais do meu coração. Deus, aleluia. Ninguém que tira mais do meu coração. Então, eu aviso para você que às vezes não valoriza a sua família, que às vezes acha que tudo é simples, que você nas suas aventuras você vai se dar bem. Não é a mesma coisa. O amor é só um. Aleluia. E eu retrato nessa canção que Jesus me deu depois que eu cheguei aqui, chamada Sangrando em Pedaços. Porque conta a minha vida, conta a minha história, o que aconteceu e o que o Senhor Deus fez na minha vida. E ela é mais ou menos assim. Trouxe os meus grandes amigos, meus companheiros, para estarem comigo neste momento, que é um momento único, um momento de Deus na nossa vida. E é uma honra poder compartilhar com vocês. Nosso amigo, o grande Edivaldo, o nosso amado irmão entendendo? Então, Ezequiel e o nosso amado Pedro, entendendo? O Anderson, entendeu? O nosso amado Samuel e os nossos amados irmãos aqui, a nossa família, que somos uma família. Aleluia. Somos uma família, entendendo? Então, onde a gente chega, seja crente convertido, dê bom testemunho, faça a vontade de Deus na sua vida. E os nossos amados irmãos vão dividir com carinho essa canção comigo, o grande Mateus e a Letícia. E eu sei que Deus vai fazer grandes coisas na vida deles a partir deste momento. Eles vão ser muito abençoados. Então grave esse nome, Mateus e Letícia. E a música diz mais ou menos assim. Abraçado com a paixão e a consciência, te deixei para trás da minha inocência. Tentei voltar, mas estava embriagado e inconsciente. Tão sozinho mesmo em meio a tanta gente. Por ninguém eu tanto chorei. Da aflição de meu coração sangrando em pedaços. E a prova aberta em frente a poucos passos. Esse é meu Jesus me socorreu. Quando a paixão me abandonou, fiquei no chão. Jesus Cristo veio, me deu amor, me levantou e me fez renascer. Quando a consequência me deixou sem ter razão, Jesus Cristo veio com salvação. Fez alguém que você pode ser. Ai, por aí, abraçado com a paixão é consequência. E vem chega atrás da minha inocência. Inferno assim. Tentei voltar, mas estava embriagado, consciente. Não sozinho mesmo em meio a tanta gente. Por ninguém me vê, eu tanto chorei. Da aflição, vê meu coração sangrando em
que Deus Glória a Deus, aleluia. me trouxe a esta cidade. Me trouxe no Distrito Federal, em Brasília. E depois que eu cheguei aqui, Deus começou a bradar de forma diferente na minha vida e começou a me abençoar. E então começou a surgir no meu coração o desejo de fazer um culto de ação de graça a tudo que Deus tinha feito por minha vida. E Deus disse: agora eu te darei um DVD. Aleluia. E o irmão Juscelio, um grande amigo, um grande homem de Deus, chegou próximo de mim. Irmão, a gente pode fazer uma filmagem. Eu conheço um colega meu, os irmãos, tem o irmão Nicolas, um homem de Deus, que a gente faz uma filmagem e eu tenho certeza que ele vai cobrar baratinho pro senhor. Eu disse: tá certo. Aí comecei a me animar, aí começou a vir mais inspirações sobre o DVD. E então ele me repassou, depois de um culto, e me repassou o número do irmão Nicolas. Eu entrei em contato, aí eu lembro muito bem as palavras dele. Ele disse: irmão, eu estou querendo fazer um culto aqui, na realidade um lançamento assim, do nosso CD que chegou. Aí, como era que o senhor vinha para fazer esse trabalho para a gente aqui, por quanto o senhor vinha? Aí ele disse: irmão, a filmagem, no mínimo, é uns R$3.000. A gente tem uns equipamentos de qualidade, faz uma filmagem legal, está tudo prontinho. Só que aí eu comecei a rir, eu disse: mas irmão, eu tô com recurso, mas só que é do CD, eu não tinha vendido o CD. Ele disse: não, irmão, se acalma. Eu faço por R$1.000. Aí eu disse: tá certo. Eu vou pela fé, porque eu sei que Deus abençoa que eu vendo o CD para pagar. Aí ele disse: irmão, Deus está falando agora no meu coração que é para mim fazer todo o teu trabalho, todo o teu CD. Aleluia. Glória a Deus. Não te preocupa, vou levar fotógrafo, não te preocupa, vou levar toda a minha equipe. Aleluia. E eu vou dar uma porcentagem aí depois das vendagens. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. E aconteceu mais ou menos assim. Tinha a alma perdida assim também, mas o Senhor me chamou: filho, vem, e me cobriu de um amor tão sincero. Vivia na idolatria de um mundo cruel, distante de Deus e tão longe do céu, do paraíso que tanto anelo. Mas Jesus te chamou. No seu caminho brilha essa luz.
do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas Jesus me chamou, me colocou perto do céu. E a minha vitória eu vou ter das mãos de Deus. Vem conhecer esse Deus de amor, pra ser feliz até bem mais do que sou. Quero ver você coberto de amor, e sejas tão feliz como sou. Quero ver você vencer com Jesus, e no seu caminho brilha essa luz. Quero ver você coberto de amor, e sejas tão feliz como